Olá, pessoal. A gente está passando aqui para cumprir uma promessa que já foi feita há um tempo atrás. Dicas de redação que eu prometi que seriam semanais. Nas nossas dicas, a gente tem reforçado a importância da leitura. A gente precisa ler, não adianta. Tem compromissos de escola, tem exames, tem provas. Você precisa concluir o ensino médio, mas tem que reservar um tempo para ler se quiser fazer uma boa redação. Então eu convido vocês a assistirem um trecho de um vídeo que a gente fez já tem algum tempo. Né? O assunto do vídeo era leitura dinâmica. Né? Como que eu faço para ler mais em menos tempo? Você precisa ler para fazer uma boa redação. Escreve bem quem lê bem, quem tem costume de ler. Então, assista comigo a algumas dicas importantes de um vídeo que a gente fez já tem um bom tempo em relação à leitura dinâmica. Como é que eu faço para ler mais rápido, né, em menos tempo? Vem com a gente. Olá, que bom ter você aqui com a gente. E agora nós vamos, dessa vez, passar uma dica bem legal relacionada com leitura. É muito comum a gente, de vez em quando, se ver pressionado na obrigação de ler muitos livros, apostilas, quando é o caso de concurso, não é? Quando a gente tem que concluir alguma monografia, algum trabalho acadêmico, muitas vezes a gente tem muito livro para ler, né? A bibliografia é muito extensa, geralmente o tempo é exíguo, não é? Então a gente queria dar uma dica para vocês para que você possa agilizar, acelerar o seu processo de leitura. É uma coisa chamada leitura dinâmica. Vocês já devem ter ouvido falar, não é? Essa técnica, que aqui no Brasil se chamou de leitura dinâmica, ela surgiu nos anos 1960 nos Estados Unidos. Não é? Foi aperfeiçoada por uma psicóloga chamada Evelyn Wood. Ela, inclusive, foi contratada pelo presidente John Kennedy, que governou os Estados Unidos também nos anos de 1960. O John Kennedy ele ficou famoso, ele ficou muito conhecido exatamente pela habilidade que ele tinha com leitura, a facilidade como ele tinha de desenvolver o que a gente chama de leitura dinâmica. Segundo essa especialista, a Evelyn Wood, as pessoas que leem normalmente, elas leem em torno de 300 a 350 palavras por minuto. Diz a lenda que o Kennedy conseguia ler 1.500 palavras por minuto, o que é uma coisa bem acima da média, não é? E aqui fica a pergunta: será que nós, normais, temos como desenvolver, acelerar o nosso processo de leitura, de repente diante de uma necessidade, não é? Existem sim técnicas para isso, tá? E dizem que funciona. A gente vai passar para vocês algumas delas agora, tá? A primeira, evidentemente, dica que a gente quer passar para vocês em relação a essas técnicas tem a ver com o hábito de ler. Não é? Aquela pessoa que não é habituada a ler, não tem o hábito de ler, leitura física mesmo, não é? Com livro, revista, publicações, ela dificilmente vai conseguir colocar em prática essas dicas que a gente está dando. Então a primeira é: leia. Leia sempre. Reserve meia hora, uma hora por dia para você ler. Isso é muito importante. Ter o hábito de ler. Essa é a primeira dica. Tá? Uma segunda dica também bastante interessante é o que a gente chama de eliminação das subvocalizações. Não é? E o que é isso, subvocalização? É o hábito que algumas pessoas têm de, no momento em que está lendo, meio que pronunciar, murmurar, né, mentalmente o texto, as palavras que aparecem no texto. Algumas pessoas, inclusive, a gente até nota quando elas estão lendo, elas fazem os movimentos labiais das palavras que eles estão lendo. Então, uma boa é você tentar eliminar a subvocalização. Bateu o olho, viu a palavra, passa para outra, não precisa ficar lendo, relendo, pronunciando, né, aquelas palavras mentalmente. Uma segunda dica interessante, que é muito simples, é o uso do guia. Né?
O que a gente chama de guia? Usar um guia. Algumas pessoas têm o hábito de ler, né, até guiando a leitura com os dedos. Mas uma dica interessante é usar um marcador de livro. Esses marcadores comuns, né, você pega, coloca aqui, né, na página em que você está lendo e vai descendo, né, linha por linha na medida que você for lendo. Por que isso é interessante? Isso pode ajudar a acelerar o processo de leitura. Porque muitas vezes a gente está lendo e acaba voltando na linha que já leu, né, e vai perdendo um tempo. Principalmente quando a leitura não é prazerosa, né, uma leitura que a gente está fazendo assim meio por obrigação. Né? Então usar o guia é muito interessante. Tá? Pode ajudar muito a acelerar o processo de leitura. Tá bom? Uma outra dica bem legal é você ficar focado nas palavras-chave do texto. Não é? Isso, claro, para você fazer isso aí, é necessário que você tenha uma familiaridade com o tema que é tratado no livro. Não é? Eu, por exemplo, gosto muito de filosofia. Então, quando eu pego um texto de filosofia para ler, um livro de filosofia, né, eu dominando alguns conceitos essenciais do tema daquele livro, isso facilita a minha leitura. Eu vou focando mais nas palavras-chave, vou eliminando aquilo que seria, assim, digamos, supérfluo, alguma coisa que fica muito repetitiva, né, num parágrafo seguinte. Então eu consigo fazer essa leitura mais acelerada. Tá? Eu domino o conteúdo do parágrafo em função das palavras-chave. E uma outra dica interessante é você também, dominando as palavras-chave, tendo familiaridade com o tema do livro, seria você fazer o que se chama de leitura em diagonal. Né? O normal é você fazer uma leitura horizontal. Né? A leitura diagonal permite que você visualize os pontos mais importantes do texto. E aí, isso evidentemente acelera o processo de leitura. Você ganha bastante tempo, principalmente se a gente pegar parágrafos muito longos ou, né, parágrafos que toquem no mesmo tema, no mesmo assunto. Isso acelera muito. Então são assim algumas dicas que a gente acha que podem, né, contribuir para você otimizar o seu processo de leitura. Tá? Sempre lembrando que a dica mais importante foi a primeira dica que eu dei: ter o hábito de ler. É muito importante ter esse hábito. Isso facilita muito, enriquece seu vocabulário, tá? A sua capacidade de abstração, de percepção. Então, leia sempre. Reserve, nem que seja meia hora por dia, para você ler alguma coisa. Tá bom, gente? Eu espero que essas dicas ajudem vocês a, quando for necessário, acelerar o processo de leitura. Um beijo para vocês e até a próxima.